Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Então vamos aqui para a segunda aula dessa parte da Lookup Table, um pouco mais básica, mas só fazer continuidade, botando os conectores, vocês verem como que funciona um conector com a Lookup Table lá no Revit, beleza? Então, logo após a vinheta, a gente começa a nossa aula. Beleza, vamos lá. Eu fiz algumas alterações só para a gente conseguir mostrar no Revit alguns problemas que nós temos e algumas oportunidades que podemos ter também, tá? Eu coloquei aqui a descrição, o fabricante, o peso já tinha, né? Só isso basicamente. Botei essas duas colunas aqui para integrar a quantidade de informação que a gente está falando no modelo. Beleza? Vou voltar à nossa família, ó. A gente tinha parado nesse âmbito aqui. Como eu alterei a minha planilha, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui na aba gerenciar, ó, aqui embaixo, gerenciar a tabela, e eu vou importar de novo, substituindo essa que já tá aqui, tá? Então eu vou procurar agora no computador e eu começo essa importação para substituir a existente. Beleza, achei. Então agora eu vou perguntar se eu quero substituí-la, vou falar que sim, quero substituí-la. Vou dar um OK. Vou aplicar aqui só para ter certeza. Beleza. O que muda agora? Eu tenho mais duas colunas para poder usar. Então eu quero mostrar para vocês que a gente consegue trazer texto, a gente consegue também associar a um parâmetro existente. Só que tem um pequeno problema que a gente vai ver agora, tá? Lembrando que os nossos parâmetros até então são todos parâmetros de instância, que a ideia é que o DN, o diâmetro nominal, né, ele seja um drive, ou seja, um direcionador dos outros parâmetros. Vou aproveitar essa parte aqui, ó, vou dar um copiar e vou lá no fabricante, por exemplo. Lá na minha tabela, eu chamei de fabricante mesmo, ó, fabricante. Aqui não pode ser um número, né? Vai ter que ser um texto, no caso. Então, vou botar aqui o AAA, só para dar o exemplo. Quando eu dou Enter, ele fala que eu não acho. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso texto ele tem que vir entre parênteses, entre aspas, perdão. Falei direto errado no último vídeo, só corrigindo, entre aspas. Show. Ele buscou, ó, tupi. Só que, a princípio, parece tudo certo, só que tem um pequeno problema. Eu vou dar um aplicar para vocês verem um problema que nós vamos ter, tá? O que ele me fala? Exatamente o que eu tinha falado anteriormente. O nosso parâmetro de instância, ele não pode direcionar parâmetro de tipo. Não faz sentido. Então esse é um pequeno problema que nós temos se a gente usar o instância para dar o drive e que queremos, né, usar um parâmetro que já é nativo do Revit. A gente fala de built-in, né, parâmetros nativos do Revit. Toda família tem esses parâmetros aqui de dado de identidade, o fabricante, a descrição, o URL, enfim. Eles não são parâmetros de tipo, não são parâmetros de instância, perdão. E a gente não consegue modificar, ó, nada. Nem agrupamento, nada, você não consegue modificar. Então, como ele é um parâmetro que não modificável, o que o pessoal faz para poder ter esse tipo de parâmetro e ter essa informação é cria um novo parâmetro, aí usa um parâmetro compartilhado. Parâmetros compartilhados são o que, pessoal? Nós temos dois tipos de parâmetro compartilhado tem um tempo já, tá? O tradicional, assim que foi inventado esse tipo de parâmetro, ele era um TXT, ou seja, eu tinha lá uma estrutura no TXT que eu conseguia ler. Ainda dá para fazer, vou mostrar o primeiro exemplo. Ó. Vou selecionar. Aqui já é meu TXT que ele está pegando, ó. Então já tem minha organização aqui de parâmetros, tá? Mas eu tenho aqui, ó, esse bloco aqui, que é onde eu estou usando esse TXT. Então, eu posso criar um novo TXT, ó. Exemplo YouTube. Exemplo YouTube. Vou criar, ó. E agora eu começo a organizar os parâmetros compartilhados. O que eu aconselho fazer, que é como eu faço, tá? O parâmetro compartilhado, nós podemos fazer ramificações para poder melhor estruturar ele. Então, eu, Felipe, faço o seguinte: eu crio grupos, eu chamo de parâmetros físicos. Tudo que for físico, eu coloco aqui. Massa, peso, que é diferente de massa, né? Resistência, enfim, N coisas que são mais da categoria física, eu coloco aqui. Outro grupo que eu geralmente falo é parâmetros
Parâmetros. Carimbo. Carimbo, geralmente, você tem que criar um parâmetro compartilhado, porque nós temos o CREA, nós temos outros elementos que não tem nativo no Revit. Então aqui eu coloco, aí vou criando o parâmetro, começa a chegar aqui e começa a botar CREA, enfim, parâmetro de texto, no caso, né? Vou fazer o exemplo aqui, ó, CREA. Só que se eu criar desse jeito, eu tenho um pequeno possível problema, tá? Eu tenho uma boa prática, é o seguinte, sempre que eu crio um parâmetro compartilhado, eu escrevo SH, underline, e o nome do parâmetro. Por quê? O SH quer dizer share. Share parâmetro, ou parâmetro compartilhado. Então, esse SH, ele começa a ser um identificador que o parâmetro é um parâmetro compartilhado. Me ajuda a ter uma visualização rápida do que é compartilhado e do que não é compartilhado. A gente sabe que parâmetro compartilhado, ele consegue aparecer em tabela, consegue aparecer em tag. Então, se eu estou criando algum parâmetro que eu quero que apareça em uma das duas coisas que eu falei agora, ele precisa ser compartilhado. Se ele for um parâmetro normal, você não vai conseguir usar ele nem em tabela, nem em cálculos, etc. Então, lembre-se disso, que isso é uma parte importante para como você vai estruturar sua família e o seu template, tá? A gente costuma falar o seguinte, que a melhor criação de família, ela tá de acordo com o template que você usa. Eu vou ter que criar uma série de estruturas, de estratégias também para usar essa família, que eu preciso estar no meu template adequado para isso. Então, por isso que vem aquela frase que o melhor template é o seu, nunca vai ser do próximo. É sempre o seu. Você pode pegar o próximo para começar a adaptar, mas a melhor estratégia é sempre a que você usa e o que funciona para você. Às vezes o que eu faço não faz sentido para você. Você pode melhorar isso, pode usar uma outra estratégia, enfim. Então, lembre-se disso. Tá? Só esse preâmbulo que eu acho que é importante para a gente trabalhar essa parte. Mas beleza, isso aqui é o exemplo, ó. E você começa a estruturar a sua estrutura de. Ficou redundante, mas faz sentido, tá? Estruturar a estrutura dos seus parâmetros compartilhados. Beleza? Aí aqui você vai pro elétrico, enfim, N divisões que você queira. Eu não costumo deixar um grupo só, porque senão vai ficar uma, uma grande quantidade de parâmetros e desorganizado. Enfim, eu tenho um pouco dessa parte. Não é o que eu quero fazer aqui, ó. Eu até quero, né? Mas eu vou voltar daqui a pouco aqui. Outra forma de parâmetro compartilhado é o na nuvem, que é aqui, ó. É chamado parâmetro de serviço, tá? O que é esse parâmetro? Agora, em vez de eu ter um TXT no meu computador, eu tenho o meu parâmetro lá no Docs. Aí, se eu estou trabalhando colaborativamente, o meu amiguinho trabalhando também na mesma empresa, ele consegue pegar lá todos os parâmetros que a gente está criando para a empresa. Então, aqui o exemplo, ó, eu tenho N empresas, cada empresa tem seu próprio padrão, ó. Então ninguém vai errar essa parte aqui de criar com o vão sem acento, às vezes o vão com acento, enfim. N tipo de parâmetro. No nosso caso, eu vou criar aqui realmente um parâmetro local, não vou criar um parâmetro de nuvem, não. Vamos lá, ó. Parâmetro compartilhado. Eu vou vir aqui, vou criar o grupo, acabei que eu não salvei, né? Então eu vou botar aqui grupo anotativo. Enfim, não pensei ainda como é que eu vou fazer isso. Vou criar o meu parâmetro por fabricante e para descrição. Então, se eu quero os dois que são anotativos, de certo modo, eu vou vir aqui, ó, novo parâmetro. Eu vou escolher primeiro que tipo de parâmetro é esse. Eu aconselho você, antes de escrever, já bota o parâmetro certo. Por quê? Se você chegar aqui e falar parâmetro é descrição, botar o SH antes, né? SH, descrição. E você não mudou o comprimento para texto, cara, é um problema. Você não consegue depois mudar, ó. Propriedade, você não muda. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que excluir, criar de novo. Então, meu conselho é, antes de você escrever o nome dele, bota aqui a unidade. Só para você não ter o risco de, sem querer, clicar em OK e ter que fazer de novo, tá? Só por isso. Então, ó, o meu parâmetro é de texto. Tem dois tipos de texto, tá? Só para a gente passar por aqui. Nós temos texto normal e tem multitexto. Ó, texto de múltiplas linhas. Aqui é para quando você quer fazer um texto gigante, que você quer pular linhas, etc. Não é meu caso. Então eu vou deixar com só texto mesmo, tá? SH, descrição. Beleza. Vou criar já um novo, ó.
Para não perder tempo, vou botar aquele texto primeiro, ó. SH fabricante. Porque veio o underline errado. Pronto. Beleza. Não é muito interessante. Eu acho que o melhor caso seria a gente aproveitar o parâmetro nativo do Revit, mas para fazer com contente. É, mas para fazer com o nosso catálogo, né, para as tabelas, lookup table, você precisa realmente fazer isso se você quiser usar um parâmetro de instância, beleza? Então vou fazer aqui, ó, vou trazer ele, começar com descrição, ó. Ele vai ser um parâmetro de instância, que não vai ser tipo também, não adianta se fosse outra forma, né? Ó, acabei dando um erro, eu vou só consertar, porque como eu tô com a fórmula aqui, tá dando erro, ele tá querendo salvar, enfim, não tá deixando. Então, antes de eu inserir, eu tenho que apagar essa fórmula para não ter erro, tá? Voltar aqui, ó, de novo a descrição, instância. Foi, ele tá aqui em cima, ó. Eu vou jogar na fórmula, não é mais fabricante, eu tô começando com descrição, então descrição. Pronto. Foi, viu? Por mais que esteja SH a descrição, ele tá olhando pro parâmetro de descrição lá da minha tabela. Então, funciona. Vamos de novo. Agora eu vou pegar o fabricante. Tá, aqui distância. Beleza. Ah. Vou melhorar agora, tá? Como eu botei o AA só, por exemplo, eu vou botar o que eu quero que aconteça. O que é o exemplo aqui? Ele tá buscando a descrição do diâmetro que tá lá na minha tabela. Então, se eu tiver diâmetro 25, ele pega a descrição do 25 e por aí vai. Só que pode ser que eu pegue um diâmetro que não existe. Então, eu não posso botar o AA que não faz sentido. Eu vou botar o texto para quando não existir o diâmetro no catálogo ali, né? Então, vai ser não encontrado. Pode ser outra coisa? Pode. Você pode ficar à vontade. Pode, enfim, escrever o texto que você achar mais interessante aí, ó. Botando aqui que fica bem claro que não existe esse diâmetro usado, tá? Beleza. Terminei os dois, vou aplicar, vou dar um OK, vou salvar para não perder meu processo até aqui. E agora vamos começar a fazer algumas modificações aqui para inserir o elemento conector, tá? Vamos para partes igual ao jack. Primeira parte, o conector, ele tem alguns tipos. Aqui em cima você vê o conector. O primeiro, conector elétrico, eu vou falar só superficialmente, eu não vou explicar cada um não, para a gente não perder um tempo aqui, tá? Depois eu posso fazer algo bem específico para isso. Mas conector elétrico, a ideia dele é você criar um equipamento e esse equipamento vai ter as cargas elétricas ou as resistências e N coisas elétricas para você fazer o sistema elétrico. Essa que é mais ou menos a nossa premissa do conector elétrico, tá? Ele é um dos poucos que tem isso. Claro que o sistema hidráulico você vai ver que lá no próprio conexão de tubo, já tem algumas coisas hidráulicas para você calcular. O de duto, você vai agora trabalhar em cima de dutos mesmo, ou seja, você abre uma criação de duto em cima desse conector. O de hidráulico que a gente vai usar aqui agora é para parte de tubulações. O de bandeja, ficou meio claro, né? E conduíte para o conduíte em si. A gente usa conduíte para usar como cabo, representação de cabo lá no Revit. É meio que uma mutreta que a gente usa, tá? O ideal, o mundo ideal fosse que tivesse cabos estrudáveis dentro do Revit, a gente sabe que não tem ainda. Mas enfim. O que eu quero usar hoje é o nosso conector de tubulações. Então eu vou clicar. Cuidado, ó. Ele começa assim, ó, face e plano de trabalho. Então, como é que funciona ele? Ele precisa de uma face para poder fazer o vetor desse conector. Então, ó, eu vou achar uma face. Eu vou fazer primeiro do jeito errado, depois eu mostro o que a gente faz para poder fazer da melhor maneira, tá? E como ele precisa de uma face, ele vai usar essa face aqui bem da borda do meu elemento, ó. Vou botar uma cor aqui para ficar até mais visível. Ó, ele criou o vetor aí indo para fora. Cuidado na orientação do seu vetor. Você tem que fazer ele orientado correto, senão na hora que o pessoal for usar essa parte aqui vai dar erro, vai travar a família, não vai conseguir fazer, enfim. Criei um vetor. O meu comando está ativo, ó. Eu vou criar do outro lado agora. Posso pegar aqui dentro ou aqui fora, tá? Tanto faz nesse caso aqui, que é a mesma face. Pronto. Criei o meu segundo vetor.
ESC 2 vezes. Vou clicar em um conector e vamos entender um pouquinho dele. Eu não vou explicar a parte hidráulica, mas só para você saber, primeira coisa que a gente precisa saber é o diâmetro dele, ó. Isso aqui é a parte nativa do diâmetro. Então eu quero associar esse diâmetro ao meu furo. O tamanho do furo, correto? Aqui do ladinho, ó, eu tenho um botão pequeno onde eu consigo associar esse parâmetro a uma que tenha sido criado ou criar um novo, tanto faz, tá? Nosso caso, ele é igual ao DN, que eu quero furo interno, ó. Ele já se ajusta. Vou fazer a mesma coisa no outro, mas só para a gente entender agora. Aqui na criação de sistemas, tanto de hidráulica quanto HVAC e elétrica, eu tenho que fazer algumas configurações. Claro que cada um com a sua pertinência, tá? Na hidráulica, eu posso escolher como é que eu quero configurar a vazão dele. Se vai ser calculado, pré-definido ou sistema. Basicamente, o sistema ele vai entender a carga lá dentro do Revit, no projeto, e vai tentar fazer o cálculo já no sistema. Então, se você mudar aqui, ó, algumas coisas vão abrir, outras não. Você vai ter que entrar com coeficiente, vai ter que entrar com a vazão, já a queda você não entra, porque o sistema calcula lá dentro do Revit. E por aí vai, tá? Pré-definido você entra com algumas informações. Não vou entrar nesse mérito aqui pra gente não perder o foco, tá? Vou deixar calculado mesmo. O que eu preciso que você entenda agora é o seguinte. Primeiro, a direção da vazão. Isso aqui é importante para o nosso conector. É uma direção de entrada, tá? É o que a gente está fazendo aqui. O método de perda, se eu vou definir um tipo de perda ou vou deixar por coeficiente de K, perda específica, ou não definir. Você vai ter que escolher também. Vou deixar assim por enquanto. E depois, o outro importante é o classificação do sistema. Lá na hidráulica, nós temos vários sistemas que você pode ver aqui, né? Então, para esse caso, eu vou deixar uma água fria doméstica, tá? Pode ser outro. Estou fazendo aqui só por exemplo. Na hora que você for fazer um conector, você vai usar o correto, de acordo com a sua especificação, tá? Fazendo só para a gente entender como é que funciona o conector, nesse caso do lookup table. Não vou botar vazão, nada disso, tá? Eu vou só fazer bem básico, ó. Mesma coisa para o outro, ó. Vou fazer que o DN é igual a essa parte aqui, ó. Vou falar que também é a mesma coisa, ó, conector de água fria. E agora eu vou fazer uma pequena, não alteração, um pequeno ajuste. Quando eu seleciono no conector, você vai ver que aqui em cima ele abre um vincular conectores. Ó. Então eu vou clicar agora em vincular conector. Dessa forma, eu acabei de criar uma conexão desse conector com esse aqui. Então o Revit entende que ele é uma continuidade. Beleza? Guarda essa informação que é importante. Feito isso, eu vou agora fazer uma parte importante, ó. Aqui na categoria, ó, em cima do botão mais importante, tem essa pastinha, eu vou clicar e eu vou escolher que tipo de categoria que é esse elemento. Tá no modelo genérico, eu já botei aqui para conexão de tubo, mas é só você achar a conexão de tubo e você já pode até mexer aqui, tá? Ó, eu já botei para união, mas você não precisa mexer aqui, você pode se quiser, mas eu acho mais fácil mexer nessa parte aqui que ele fica um pouco mais nítido para mim, tá? Eu tenho que falar que tipo de conexão é essa. É uma curva? É um T? É uma união? No nosso caso, uma luva, eu vou querer que ele use como uma união. Beleza? Selecionei. Isso aqui é importante, senão vai dar errado depois, tá? Vou salvar. Vou abrir agora um novo projeto, só de exemplo. Ó. Vou usar um projeto mecânico, só para ter o tubo já configurado. Volto lá na minha família e vou carregar no projeto. Ó. Pronto, adicionei aqui só para efeitos visuais, botar o nível alto de detalhe, botar uma corzinha aqui para dar mais sentido. Beleza. Tá aqui o nosso conector, ó. Bonitinho, né? Mas isso aqui não é o jeito que eu quero que ele use. Eu vou lançar agora, de qualquer jeito, uma tubulação, ó, hidráulica, tubulação, tubo, né? Fazer um tubo padrão mesmo, nem mexer nisso. Clicar nele. E agora eu quero adicionar a esse elemento uma pré-condição que quando eu tiver uma união entre tubos, eu use essa união. Como é que eu faço isso? Eu seleciono um tubo, eu vou lá em editar o tipo dele, e aqui eu tenho a parte de preferência de roteamento. Eu vou editar.
Vou expandir um pouquinho, ó. Aqui é o que o Revit usa primeiro para poder fazer esse tipo de inserção de elemento automático. Então, quando eu faço uma curva, ele vai usar qual família? Quando eu faço um T e quando eu faço uma união, eu vou escolhendo. Então, ó, aqui como padrão tá união soldada CU padrão. O que isso quer dizer? Que quando eu fizer um corte nesse tubo, ele vai usar essa união aí, padrão que ele falou agora. Ó. União padrão CU, bababá. Beleza? Vou voltar lá, ó. Vou vir aqui, ó. União. Vou mudar para a família Lookup Table que a gente acabou de criar. Vou dar um OK. Outro OK. Vou dar um SL. E ele criou o nosso elemento aqui sozinho, ó. E deu a continuidade dele aqui na vista. Essa é a forma que a gente usa para uma união. Problemas que estão aqui, que a gente precisa falar. Primeiro que não existe DN104 nessa família. Então, se você olhar lá no SH, ó, que deve estar aqui, ó, descrição e fabricante não encontrado, porque não existe. O 24 não existe. Se eu botasse DN25, aí ele vai achar. Tá certo? Não, né? Vou dar um Ctrl Z. Mas o legal, como é uma lookup table, se eu selecionar todos e mudar já por aqui, ó, botar o 15, por exemplo, ele já ajusta e se existir, existe, então ele já está ajustado. Qual o problema dessa forma que a gente fez o conector? Concorda comigo que eu criei um vazio? Porque eu faço a conexão, ó, deixa eu dar um isolar nisso aqui, ó. Esse aqui que é o tubo. Eu perdi uma parte desse elemento, ó. Dependendo do tipo de família que você quer, isso aqui você quer que aconteça. Dependendo da família, não, né? Como é que eu resolvo isso? Uma boa prática a gente tentar mitigar esse gap que fica, tá? Vou voltar lá na família. Em vez de eu criar o conector a partir da face externa da luva, eu vou criar uma geometria que vai me auxiliar. O princípio dela é só me auxiliar para fazer esse tipo de interface. Ó. Então eu vou excluir o conector. Vou lá na vista superior. Ó, deixar ela aberta aqui. Vou na vista frontal agora. E eu vou vir criar extrusão. Vou criar um círculo, ó. Qualquer valor por enquanto. Seleciono o círculo. Botar a marca visível. Vou deixar ele sempre alinhado aqui no meio. É só para desencargo de consciência, ó. Alinhei, beleza. Vou criar um diâmetro para ele. E adivinha, esse diâmetro é igual ao DN. Beleza, vou dar um OK. Vou lá na minha vista superior de novo. E eu vou ajustar essa extrusão aqui, ó, para ficar bem pequenininha, só que bem no meio. Então, no meio que eu quero que ele fique o quê? Simétrico. Então, eu vou pegar uma cota e eu vou fazer aqui a integridade dele, ó. Vou deixar, ó, equidistante. Nesse caso, eu vou usar, você viu que eu usei agora a cota, e eu vou criar um parâmetro para ela, pegando só parte do elemento. Eu sempre falo para não fazer isso, tá? Mas esse elemento, ele não vai modificar. Ele vai ter uma medida que vai ser só o auxílio e a gente não vai modificar ele. Então isso não vai dar um problema pra gente no futuro. Beleza? Só fazendo um disclaimer para depois não me crucificar que eu falei e tô fazendo errado, tá? Então, ó, selecionar essa cota. Eu vou chamar aqui de espessura auxiliar, porque o objetivo dela é ser auxiliar por tipo mesmo, eu não quero que varie. E eu vou falar que ele vai ter a medida de 1. Lembrando que a menor medida que o Revit aceita é 0.8. Qualquer coisa menor que 0.8 não funciona. Tá na dúvida? Faz o teste, ó. 0.7. A extrusão é muito fina. Ó. Se eu clicar fora, ele vai até assumir. Então, cuidado. Não faça menor que 1. Menor que 0.8. Eu faço 1 só para descargo de consciência, tá? Beleza. Se eu olhar, ó, eu tenho uma pequena extrusãozinha aqui da minha família. Ó. O que eu vou fazer agora é fazer com que essa extrusão ela não apareça lá no meu Revit. Como é que eu faço isso? Seleciono ela. Vou ver aqui, ó, configuração de visibilidade. E eu vou desmarcar no nível alto, médio, baixo. Tudo.
ele me avisa, fala, ó, você tá desmarcando tudo, esse elemento vai ser praticamente invisível. Eu falei, beleza, é isso que eu quero. Beleza. Aí agora eu vou de novo em criar, vou pegar, ó, com o conector de tubulação e eu vou criar bem na face dessa extrusão. Como eu criei aquele elemento lá, a espessura auxiliar, ó, ele fica meio que atrapalhando aqui no 3D, né? Mas tudo bem, deixa ele aí por enquanto. Ó, criei num sentido e no outro. Cuidado, não crie no sentido errado, ó. Eu vou agora modificar os dois vetores ao mesmo tempo, ó. Selecionei ambos, chamar de DN. Já vou, fornecimento hidrônico não, eu quero água doméstica, fria doméstica, né? Show, vou salvar, vou levar lá pro projeto, vou substituir, vou desconectar porque ele tá tentando refazer a conexão agora. Vou até excluir ele aqui, ó. Vou refazer esse tubo e vou aguardar um slice. Pronto, a diferença agora, ó. Ele ainda corta, tá? Deixar isso claro porque isso aqui é um problema nativo do Revit que a gente não consegue modificar nem para hidráulica, nem para elétrica, nem para tubulações. E é um dos motivos que o americano usa muito o que eles chamam de prefab. É uma ferramenta que existe no Revit, onde você faz peças contínuas. Geralmente elementos de união, elementos que fazem outros tipos enfim, de interação nos sistemas, né? Eles têm essa parte de ele corta o sistema. É um saco isso, mas enfim, não tem pra onde a gente correr para esse caso aqui, tá? Então, ó, temos aqui agora o nosso gap sanado. Tá um gapzinho, claro, tem um 0.8, na verdade 1 milímetro que eu coloquei, mas ele é quase irrelevante. Dependendo da quantidade de uniões que você fizer no seu projeto, aquele gap que eu tinha feito, talvez tenha alguma diferença aí. Por último, eu vou testar, vou botar aqui valores que eu sei que tem lá no meu parâmetro, ó. 25 funcionou. Só cuidado, eu alterei só a luva e não a tubulação. A tubulação não vai se alterar sozinha. Então, tenha certeza que quando você alterar, você altere toda essa linha aqui, ó. Então agora sim eu vou escolher, por exemplo, 35. Maravilha. E existe 35? Não existe. Agora vem a pequena parte que eu falei com vocês, ó. Lembra que eu falei que a família, a modelagem da família, ela tem que estar bem atrelada ao modelo que você está usando, ao seu template? Como é que eu tenho que fazer agora? Lá no meu template, ó, meu sistema, na verdade, ó, sistema, e aqui na parte hidráulica, ó, tem uma setinha, o atalho é MS, você vai achar configuração de hidráulica. Então, quando eu criar esse tipo, acabei de falar aqui que é um padrão nativo do Revit, eu vou ter que configurar os tamanhos de duto, de tubo que eu quero usar. Então, ó, configurações de tubulação, eu vou vir agora em segmentos e tamanho, vou achar aquele padrão que eu falei agora, ó. Aí tem vários, ó, aço inoxidado, PVC, PPR e por aí vai. Vou achar o padrão que eu quero mexer, vou usar aqui o PVC, só para exemplo aleatório, tá? E aqui eu vou botar os tamanhos que são compatíveis também com a minha família que eu estou usando. Se é aço inoxidável, que é o nosso caso, eu vou então aqui no aço inoxidável, 5S, ó, e colocar os padrões, né, o que de acordo com a minha tabela que eu uso. Tem que configurar. Só isso não adianta. Essa aqui é só a parte normativa. Eu estou configurando o padrão do aço inoxidado. Estou configurando o padrão de aço carbono e por aí vai. Quando eu fizer toda a configuração aqui, eu vou ter que ir agora. Então, vou lá no tubo, vou selecionar o editar tipo, vou vir aqui, ó, preferência e roteamento. E aqui, ó, nessa parte aqui é onde estão aquelas partes que eu acabei de mostrar para vocês. Então, eu estou usando aqui, ó, cobre, classificação 4 e etc. Eu tenho que achar o padrão que eu acabei de falar lá, dentro da lista. Então, se eu queria um padrão de aço inoxidado, eu vou ter que vir aqui, aço inoxidado 5S, no caso, né? E fazer a configuração toda bonitinha. Beleza? Não é só criar a família e largar. Tem que saber configurar o seu template. Depois eu faço uma aula só sobre configuração de template elétrica, hidráulica e HVAC para a gente entender um pouco melhor. Basicamente é isso, pessoal. Espero que eu consiga trazer um pouquinho mais de informação para vocês, como é que usa a Lookup Table, vocês perceberam que não é um bicho de 7 cabeças, ela é até simples de usar. Não adianta eu fazer modelos sem uma padronização, eu preciso saber padronizar tudo que eu estou fazendo. E a melhor parte é você criar uma família já padronizando para o seu template. Então a ideia é que seu template ele já reflita tudo que você colocou lá de padrão, configuração, para sair tudo bonitinho.
Beleza? Dúvidas, manda aí, deixa o seu like, compartilha se for possível. Isso aí ajuda bastante o canal. E estamos juntos. Obrigado, pessoal. Até a próxima.